A comovente história de um pequeno barco de pesca japonês e seus 23 tripulantes, vítimas de uma catástrofe inesperada, com efeitos de significação para todo o mundo, em toda parte. Um pouco antes do amanhecer do dia 1º de março de 1954, o barco japonês de pesca de arrasto Fukuro Yumaru, de significado Dragão Feliz, flutuava com os motores parados pelas águas calmas do Pacífico Central. Eles tinham lançado suas linhas de pesca de atum pela última vez e não tardariam para arrumar para o seu porto de Yaizu, 200 quilômetros ao sul de Tóquio. De repente, os céus se incendiaram a oeste e um grande clarão de luz amarelo esbranquiçada se esparramou de encontro às nuvens. Para eles que estavam no início da aurora, parecia que a transição da noite para o dia tivesse sido adiada bruscamente e o oceano foi invadido de muita luz. Depois a cor mudou para um vermelho-amarelo e finalmente surgiu uma bola de chama vermelho-laranja no horizonte. Era bonito, um espetáculo. Parecia o sol se pondo, porém muito mais brilhante, embora não fosse tão brilhante a ponto de ferir os olhos. Mal sabiam esses homens o quão irônico seria ter a palavra feliz no nome da embarcação. Meu nome é Vanessa Silva e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. O dia que um pequeno barco pesqueiro trouxe uma questão sombria e perigosa ao conhecimento do mundo. Da ponte de comando, o mestre de pesca Yoshio Misaki ficou sem acreditar nessa atração assombrosa. A tripulação toda subiu para o tombadilho, falando excitadamente. "O sol está nascendo no ocidente?" exclamou um dos homens, sendo que o sol nasce no oriente. Um dos outros disse: "Não será um picadam?" Essa expressão surgiu em 1945, quando ocorreu o terror em Hiroshima. Era um termo novo na língua japonesa e o significado é trovão e clarão, e é sobre o flash da bomba atômica. 100 vezes mais brilhante que o Sol é chamado de pica, e a enorme onda de choque que veio depois, que é o flash, é chamado de dan. O comandante Hisaki Tsutsui, que dormia em sua beliche, reagiu devagar. Quando foi ao encontro de Misaki, na ponte de comando, a cor que se via no oeste mal se distinguia. Então a escuridão voltou e o silêncio reinava completamente. Um pouco depois, o barco começou a vibrar, como se estivesse sendo sacudido por baixo, e um grande ruído o envolveu. O ruído parecia vir ao mesmo tempo de cima, de baixo. Os homens então começaram a ficar apavorados e alguns se atiraram no chão, cobrindo suas cabeças. Os oficiais então se reuniram rapidamente para deliberar sobre como agir em seguida. Misaki deu a ordem para ligarem os motores e recolherem as linhas. Os homens trabalhavam depressa e estavam ansiosos por deixar para trás aquelas águas. O radiotelegrafista Aikichi Koboyama, de 39 anos, era um dos mais velhos dos 23 homens da tripulação. Tinha também a fama de ser o mais inteligente. Provou isso calculando a velocidade do som. Entre o clarão e o estrondo, haviam se passado mais ou menos 7 minutos. E a multiplicação desse tempo pela velocidade do som, que é 1.238 km por hora, daria a distância entre o navio e a explosão. E o resultado foi de 140 km mais ou menos. Misaki usou o sextante, que é um aparelho que permite realizar medições angulares. É constituído pela sexta parte de um círculo, isso é, 60 graus. Ele serve para calcular a posição do navio e corrigir eventuais erros de navegação. Os seus cálculos indicavam que o navio estava a 137 quilômetros entre o leste e o nordeste do atol de Bikini, nas Ilhas Marshall. Então Misaki não tinha dúvidas que o clarão brilhante tinha vindo dali, do atol de Bikini. Umas 2 horas depois, o céu começou a mudar de aspecto, como se um grande nevoeiro estivesse se formando. Os homens que estavam trabalhando no tombadilho se espantaram,
quando começou a cair sobre eles uma garoa de minúsculas partículas de uma cinza arenosa. Um deles observou que parecia o início de uma tempestade de neve. Eles ficaram olhando essas partículas e instantes depois os seus olhos começaram a doer. O rapaz que operava o guincho, Sanjiro Masuda, passou a mão pelo cabelo e esfregou os olhos que ardiam. Alguns deles chegaram a pôr as línguas para fora para provar aqueles flocos, cinzento esbranquiçados. Uns disseram que parecia sal e outros que era areia, mas em uma coisa todos concordavam: seja lá o que fosse, era bem desagradável. O novo dia já estava raiando e pouco depois do meio-dia todas as linhas já tinham sido recolhidas. A névoa de cinzas brancas afinal tinha parado de cair e Misaki ordenou ao timoneiro que rumasse para o norte. Os tripulantes que estavam limpando o convés principal observavam que havia alguma coisa muito errada com aquela areia branca. Era muito difícil removê-la com água. Durante o horário do almoço, vários deles não tiveram muito apetite, o que era muito incomum. Afinal, eles trabalhavam em funções pesadas e, por tantas horas, então estavam sempre famintos. Logo após o almoço, a tripulação foi limpar o equipamento de pesca. Os quilômetros de corda molhada pareciam absorver especialmente bem a poeira branca. Guardaram essas cordas enroladas em caixas de madeira e empilharam na popa, parte traseira do navio, logo atrás da cozinha. Se atentem para esse detalhe que ele vai ser importante mais para frente. Na manhã seguinte, a tripulação acordou bem desanimada. Não se sentiam com dor física, porém estavam sonolentos, indispostos. O guincheiro Masuda desesperou-se ao perceber que não conseguia abrir os olhos. As suas pálpebras estavam coladas por um grosso corrimento amarelo, como quando a gente tem conjuntivite. O chefe de máquinas, Tadashi Yamamoto, teve dificuldade de enxergar quando tentou ver os manômetros da casa de máquinas. Vários homens passaram a noite se sentindo com náuseas, mas apenas um homem, que dormia numa cabina mais na traseira do barco, tinha passado tão mal que não conseguiu fazer um quarto do tempo de serviço noturno. Os homens que limparam e guardaram as cordas reclamavam de coceira e ardor na palma das mãos. Um dos marinheiros havia recolhido um pouco daquela cinza num pacote de papel e entregou a Kuboyama. O radiotelegrafista, pretendendo examiná-la depois, colocou o pacote embaixo de seu travesseiro em sua cabina. E ali embaixo do seu travesseiro ela ficou pelos próximos 14 dias de navegação que o Dragão Feliz levou para chegar ao porto. E ele não foi o único. Outros tripulantes também tinham recolhido algumas cinzas e até pensavam que seria um sinônimo de boa sorte. Mas, minha gente, o que então que era esse clarão? O que foi esse clarão? O que foi essa névoa? Que misterioso acontecimento era esse que silenciosamente ia adoecendo os marinheiros? É isso que a gente vai começar a descobrir agora. No dia 1º de março foi divulgado o seguinte comunicado vindo de Washington. Lewis L. Strauss, presidente da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos, comunicou hoje que a 7ª Força Mista Especial detonou um dispositivo atômico no campo de provas da Comissão de Energia Atômica nas Ilhas Marshall. Esta detonação foi a primeira de uma série de experiências. Sim, pessoal, essa nuvem misteriosa era poeira radioativa, que vinha de testes atômicos. Antes desse comunicado, não havia saído nenhuma notificação que a comissão faria alguma experiência atômica na data em questão. Foi uma coisa muito mal explicada. Em outubro do ano anterior, em 1953, a Junta Japonesa de Segurança Marítima havia recebido uma comunicação aumentando a área interditada em torno do atol de Enewetak, que já tinha sido isolada em 1952 para a experiência da primeira bomba de hidrogênio. E nessa expansão incluía o atol de Bikini. Mas nem o comandante Tsutsui e o mestre de pescas Misaki foram informados que Bikini seria local de novas experiências. Na realidade, o Dragão Feliz, no ponto em que ele mais se aproximou da zona de perigo, ainda estava a mais de 30 quilômetros além do seu limite oriental.
Ao que tudo indica, os ventos em grande altitude arrastaram a nuvem da bomba na direção oposta ao que esperavam os técnicos das provas. Os tripulantes do Dragão Feliz passaram por várias situações curiosas durante a viagem do pequeno barco de pesca até o porto. A tripulação da casa de máquinas subiu diversas vezes ao tombadilho reclamando de estarem passando mal. A pele deles mudou de cor. Estava com um aspecto terroso, como se tivessem sido queimados de sol. O guincheiro, Masuda, teve muita febre. Um certo momento, o contramestre Masayoshi Kawashima coçou a cabeça e, espantado, percebeu que um punhado do seu cabelo saía facilmente em suas mãos. Isso fez acender uma luz na cabeça de Kuboyama. Ele tinha uma tia que estava em Hiroshima quando a bomba atômica foi lançada. E ele se lembrou que a queda de cabelo era uma das sequelas da doença da bomba atômica. Kuboyama e Misaki conversavam sobre a possibilidade de ter uma relação entre o que todos estavam sentindo na tripulação com a estranha cinza branca que tombou do céu. Assim que o Dragão Feliz atracou em Iaizu, no dia 14 de março, seu proprietário logo notou que os homens estavam literalmente com outra cor. Estavam com a pele num tom escuro muito estranho. E quando o mestre de pescas Misaki relatou a doença que a tripulação vinha sentindo, imediatamente concordou que deveriam ir todos para o hospital. O Dr. T. Ooai, médico do hospital, não conseguiu explicar a aparência dos homens. Masuda, o mais gravemente afetado, tinha queimaduras no rosto, nas mãos, mas todos estavam com boa disposição. Um dos pescadores opinou que haviam sido atingidos pelo que parecia uma explosão de bomba atômica. Mas como relataram também que o clarão da bomba não chegou a ser tão forte a ponto de cegar os homens, deveria ser porque a distância deles ainda era segura. Se não fosse isso, já estariam todos mortos nessa altura. Mesmo assim, concordou em mandar 2 dos tripulantes para Tóquio para serem analisados por um especialista em doenças provocadas por emanações radioativas. Escolheram Masuda, por ser o que tinha os mais graves ferimentos, e o maquinista Yamamoto, que apresentava a contagem de glóbulos brancos mais baixa. Na manhã de 16 de março, terça-feira, o Yomiuri Shimbun, um dos maiores jornais do Japão, dava o furo de reportagem em manchete e estampado sua primeira página inteira, de fora a fora. Teste de bomba atômica em biquíni atinge pescadores japoneses. 23 homens sofrendo de doença atômica. Bomba de hidrogênio? Um estudante de 17 anos que tinha familiares em Iaizu, alertado com a notícia no jornal, chamou a atenção da divisão sanitária da prefeitura de Iaizu. E eles então pediram ao Dr. Takanobu Shiokawa que verificasse o hospital e o cais da cidade para verificar radioatividade. Para se medir radioatividade, é usado este aparelho, chamado contador Geiger, que na época tinha mais ou menos esta aparência. Ao colocar o contador na cabeça de um dos tripulantes, o Dr. Shiokawa constatou que ele estava radioativo e logo pensou como deveria estar então o barco de pesca. O Dr. Shiokawa correu para o cais. Ele estava ainda a 30 metros do Dragão Feliz quando o contador Geiger já começou a apitar aceleradamente. Dr. Shiokawa nunca tinha visto até ali radioatividade tão forte. O pior era que o navio se encontrava lotado de jornalistas. Quando o doutor foi abrindo passagem, encontrou o ponto de maior radioatividade. Lembram daquelas cordas que pareciam absorver bem a poeira que eles tinham enrolado, colocado nas caixas e empilhados na polpa? Pois então, elas estavam intensamente radioativas. Durante a viagem, os homens que se apresentavam com mais sintomas da doença eram exatamente os que dormiam nas cabinas traseiras, debaixo de uma poderosa fonte de radiação. A cidade de Iaizu não foi a única cidade japonesa a ficar em estado de nervosismo com a situação. O medo se espalhou de forma caótica. Em Osaka, o Dr. Yasushi Nishiwaki, professor de biofísica na universidade local, foi chamado ao mercado central para verificar se peixes contaminados haviam sido enviados de Iaizu para lá.
ele encontrou um atum que fez o seu contador Geiger chacoalhar e apitar com uma contagem bem alta. Os presentes que observavam a medição comentaram: "Os peixes estão chorando." E, acreditem, dali em diante, aquele tipo de peixe passou a ser chamado peixe-chorão. Após isso, as autoridades descobriram que cerca de 100 pessoas haviam consumido aquele peixe contaminado, e o medo tomou conta das pessoas, que imediatamente pararam de comprar atum. E ao ficarem sabendo que o peixe tinha sido eliminado do cardápio do imperador, aí a história se espalhou por todo o Japão e alguns industriais do pescado foram levados à falência. Enquanto tudo isso acontecia, os médicos que continuavam cuidando dos marinheiros lutavam contra o tempo para estudar e descobrir o conteúdo da cinza. Consultavam dados médicos que se iniciaram com os milhares de sobreviventes de Nagasaki e Hiroshima. Mas o que era incomum e tornava tudo muito confuso era a quantidade de radioatividade residual. O cabelo de Masuda, por exemplo, estava ainda tão radioativo que um pouco dele colocado sobre um filme fotográfico reproduzia no filme revelado uma imagem perfeita, como se tivesse sido fotografado com luz comum. E isso mesmo depois de terem lavado e esfregado muito bem. Os pescadores tinham radioatividade na pele, e isso era algo sem precedentes na ciência médica até então. Saíram extraoficialmente mais informações divulgadas sobre a tremenda explosão. O deputado James Van Zans, do Comitê Misto sobre Energia Atômica do Congresso dos Estados Unidos, declarou que a bomba de hidrogênio detonada em Bikini possuía um incrível poder de destruição. A explosão foi o equivalente a explodir entre 12 e 14 milhões de toneladas de TNT. Era 1000 vezes mais forte que a bomba atômica de Hiroshima. Nessa altura, todos os marinheiros já haviam sido transferidos para 2 hospitais em Tóquio, sofriam redução de glóbulos brancos e vermelhos no sangue, e para conter a anemia que isso causava, passaram por várias transfusões sanguíneas, tomavam antibióticos a fim de combater a baixa imunidade, e eles também ficaram completamente estéreis durante os meses de abril e maio. Quando chegava a primavera, em setembro, os pescadores se sentiam melhores, com a cicatrização das lesões, e os pelos do corpo começaram a nascer novamente. Parecia que, enfim, eles estavam sarando. O Japão inteiro começou a respirar mais aliviado quando os Estados Unidos anunciaram que as experiências de 1954 com as bombas em Bikini haviam terminado. Mas o enigma ainda persistia. O que eram as cinzas da morte? As Shinohai, que tinham caído sobre o dragão feliz? 2 vezes os cientistas japoneses questionaram os representantes norte-americanos e por essas 2 vezes, com desculpa de segurança nacional, ficaram sem respostas. Numa terceira vez, Merrill Eisenbud, diretor do Laboratório de Saúde e Segurança e perito em poeira atômica, deu uma resposta enigmática. Perguntem ao Dr. Kimura. Dr. Kinjiro Kimura, um brilhante radioquímico da Universidade de Tóquio, tinha trabalhado em 1939 com o físico japonês Yoshio Onishina na desintegração do átomo de urânio e na produção de um tipo até então desconhecido que denominaram urânio-237. O Dr. Kimura, com uma equipe de 16 membros, juntamente com outros grupos de cientistas japoneses, passaram a trabalhar dia e noite na análise das cinzas de Bikini. Eles não tinham dúvidas que o grosso da radioatividade das cinzas era causada por átomos de urânio desintegrados. Era inevitável que o Dr. Kimura e os outros cientistas descobrissem a verdade sobre a bomba. E era até ingenuidade da segurança nacional dos Estados Unidos achar que o homem que descobriu o urânio-237 não ia notá-lo quando fosse colocado diante dos seus olhos. E a ciência, gente, é incrível. Como eu sempre falo, sempre acreditem na ciência. Ainda durante a primavera de 1954, os cientistas japoneses haviam decifrado o enigma. A bomba de Bikini era uma super arma numa embalagem de 3 em 1. Primeiro estágio consistia numa espoleta comum de bomba atômica e esta espoleta fazia detonar o segundo estágio.
e provocava uma fusão de átomos de hidrogênio. Essa detonação da bomba de hidrogênio liberava então um dilúvio de nêutrons em alta energia que provocava o rompimento de uma camisa de urânio. Nesse processo é que se produzia o urânio 237, que foi o denunciador de tudo. Mas não se assustem, é normal se sentir perdido ao ouvir todos esses termos complicados, mas já dá para perceber o tamanho do estrago que esse teste causou. E olha, isso é só a pontinha do iceberg do poder de destruição de uma bomba assim. E então, conhecida a natureza da cinza radioativa, puderam os cientistas japoneses avaliar a quantidade de radiação a que os pescadores haviam sido expostos. A unidade de medida de radiação usada na época, o Roentgen, símbolo R, é uma unidade de medida de radiação ionizante com os raios X e raios gama, nomeada em homenagem ao físico alemão Wilhelm Conrad Roentgen. Uma dose letal de radiação varia de 300 a 700 Roentgen. E então, os cálculos chegaram à conclusão que os pescadores que trabalhavam no momento mais expostos no Dragão Feliz poderiam ter recebido até 100 Roentgen. E daí por diante, à medida que os dias se passavam, a exposição foi diminuindo dia após dia. O Dragão Feliz não foi o único navio pulverizado com a chuva atômica. 10 navios de guerra norte-americanos encontravam-se nas imediações, a 50 quilômetros de Bikini, para observar a detonação, numa área que eles consideravam segura. Cerca de 1 hora após ter se espalhado a enorme nuvem em forma de cogumelo, os oficiais já notaram o vento soprando para o lado deles os restos da nuvem. E como tinham instalados em seu convés os contadores Geiger, que começaram a reagir, e imediatamente eles selaram o navio. Toda a tripulação desceu, lacrou-se as escotilhas, tamparam os respiradores e grandes quantidades de água foram espalhadas pelo convés através de mangueiras e esguichos específicos para limpar contaminação radioativa. Ficaram meio-dia suando todos lá dentro, até que decidiram que poderiam deslacrar as escotilhas e foram fazer as limpezas que as camadas protetoras de água não tinham conseguido limpar. A Comissão de Energia Atômica e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos ficaram conhecendo poucas horas depois da experiência as dimensões e a intensidade da chuva atômica. Diferentemente dos simplórios pescadores do Dragão Feliz, que, inocentemente, até experimentaram os estranhos flocos de neve. Mesmo que os Estados Unidos soubessem de todas essas informações, nenhum aviso foi irradiado para os navios que se achavam nas imediações, provavelmente porque os lábios das pessoas que participaram da experiência estavam selados por motivos de segurança. Quando chegou a última semana de setembro, os tripulantes do Dragão Feliz, que seguiam em tratamento, sofreram um choque terrível. Mas antes de contar qual choque foi esse, eu peço para que vocês que estão acompanhando essa minha jornada e estão gostando do meu trabalho, ou você que talvez chegou aqui por acaso, que se inscreva no meu canal, deixem o like e também comentem o que vocês acharam dessa história, se vocês já conheciam, se faltou alguma coisa. Compartilhem também com alguém que vocês acham que vai gostar desse tipo de conteúdo. Confiram os outros vídeos disponíveis e olha, se gostaram dessa, tenho certeza que vocês vão gostar das outras histórias. Interajam, pessoal, com os vídeos. Essa interação é muito importante para mim, para que eu possa continuar a produzir mais conteúdos. Então agora, sem mais enrolações, vamos descobrir o que mais poderia acontecer a esses pobres homens. O choque que eles sofreram ao raiar da primavera foi a perda de seu querido companheiro, o radiotelegrafista Kobayama. Lembram-se que era aquele homem que colocou o saquinho de poeira debaixo do travesseiro. Ele teve complicações nas inúmeras transfusões de sangue, que aumentou o risco de hepatite infecciosa. Embora seus companheiros fossem melhorando, Kobayama seguiu piorando. Desde o dia 20 de setembro, ele parecia muito mais debilitado e sua família foi chamada, e em dado momento ele disse que sentia como se seu corpo estivesse queimando em eletricidade. Ele então partiu no dia 23 de setembro. Ao saberem dessa perda,
Diversos outros tripulantes de barcos pesqueiros enviaram seus pêsames ao hospital. No dia seguinte, o embaixador dos Estados Unidos enviou uma nota ao ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, com um cheque de 1 milhão de ienes em favor do Sr. Kuboyama, como prova de solidariedade do povo e do governo norte-americano. No dia 20 de maio de 1955, os 22 tripulantes do Dragão Feliz tiveram altas dos hospitais de Tóquio, onde haviam passado mais de um ano. Seu futuro ainda era incerto, visto que o trabalho pesado de pesca já não conseguiriam mais exercer, foram se dedicar a trabalhos como agricultura e comércio. Apenas 2 deles voltaram ao mar, mas em navios de treinamento. A esterilidade não foi permanente e alguns deles, depois disso, foram pais de filhos normais e sadios. Pouco depois, os Estados Unidos ofereceram ao governo japonês 2 milhões de dólares, ex gratia. Essa expressão, que significa de graça, foi usada para reforçar que o oferecimento do dinheiro não significava reconhecimento de qualquer culpa. Afinal, no mundo do dinheiro, tudo se compra, não é mesmo? Cada membro da tripulação recebeu cerca de 5 mil dólares e o restante foi destinado ao pagamento das despesas de hospitalização e tratamentos e também aos prejuízos causados à indústria do atum pela chuva atômica. O que aconteceu aos 23 pescadores a bordo do Dragão Feliz naquela trágica manhã de março foi, como eu disse, um pequeno exemplo do perigo radioativo que seria desencadeado por uma guerra nuclear. Quando homens que se encontram a 160 quilômetros de distância da explosão podem ser mortos pelo toque silencioso de uma bomba, revela-se o terrível poder de destruição do átomo desintegrado. A bomba que explodiu em Bikini foi uma arma nova e revolucionária. Mas não fosse o Dragão Feliz, o mundo poderia encontrar-se ainda na ignorância ou ter descoberto de formas piores a natureza dessa arma e a sua significação para todos os homens. A história do Fukuryu Maru influenciou o enredo do filme Godzilla original, que estreou em outubro de 1954 com o nome Godzilla, uma mistura de gorila e Kujira, a palavra japonesa para baleia, sendo pronunciada pela primeira vez por um velho pescador no filme, o único sobrevivente de um ataque em seu barco de pesca por Godzilla, um monstro do fundo do mar há muito adormecido que foi despertado pelos testes nucleares. E aqui chegamos ao fim de mais uma história, dessa vez impressionante do mesmo modo que é tocante e triste, né? Essa história faz parte dos mais de 50 relatos que eu pretendo trazer a vocês, inicialmente um por semana, tem vídeo novo toda terça-feira. Essas histórias estou trazendo e ambientando do livro Catástrofes, Desastres e Aventuras que Comoveram o Mundo. É um livro de 1965 e ele é um ajuntado de histórias publicadas na revista Reader's Digest. Cada uma de um autor diferente. Eu vou deixar na descrição do vídeo as informações do autor de A Viagem do Dragão Feliz, assim como as demais informações sobre este livro incrível que a cada dia consegue me surpreender com uma história mais emocionante que a outra. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma ótima semana a todos e até o próximo vídeo.